Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Olá, terráqueos! Hoje é Dia Internacional para o Direito à Verdade, sobre as graves violações de direitos humanos e pela dignidade das vítimas da ditadura de 1964. E por isso eu trouxe esse vídeo aqui do Normose para a gente reagir juntos. E vai falar um pouquinho sobre quem matou realmente Rubens Paiva e a farsa que o filme Ainda Estou Aqui não contou. E obviamente, Normose, professor de história, maravilhoso, fez um trabalho incrível para fazer esse documentário que a gente vai ver agora. Então, pega sua pipoca, pega o seu refri, sua água, seu suco, o que você quiser e vem comigo pra gente reagir juntos. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá! Quantas memórias cabem no silêncio de um país? Quantas verdades ficam soterradas sob décadas de medo e negação? A história oficial nem sempre conta tudo. Às vezes, esconde. E nós, espectadores tardios, ficamos com as perguntas pulsando na consciência. Onde está Rubens Paiva? O que realmente aconteceu naquele janeiro de 1971? Nessa série, que você assistirá a seguir, um ponto fica claro. Não há ficção que supere a tragédia real. Vamos encarar de frente um dos capítulos mais sombrios da ditadura brasileira. O desaparecimento de Rubens Paiva, ex-deputado, pai de família, cujo sumiço assombra o Brasil há mais de meio século e tem muitas respostas na ponta da língua, que não podem ter o martelo da justiça por intrigas políticas, negação do passado e uma lei da anistia feita pelos militares, para os militares, com limites que amarram os braços de quem quer justiça. Opa, suave por aí? Por aqui? Não exatamente. Desde que iniciei essa investigação, sinto um nó na garganta. Esse tema me pega muito, não só porque tive parente preso, conheci ativistas com história de vidas pesadíssimas, mas porque pessoalmente, quando entrei na faculdade, a Comissão Nacional da Verdade tinha acabado de iniciar os seus trabalhos. E tivemos muita ênfase nisso ao longo do meu curso. A minha formação como historiador se deu muito em cima da ditadura militar e da Comissão Nacional da Verdade. E, portanto, desde o início da faculdade, eu compreendi que é dever do historiador cavucar a memória e não deixar que seja esquecido aquilo que os mais poderosos sempre preferem esconder. Esse se tornou um assunto quase pessoal. Ao mergulhar nos arquivos e depoimentos, utilizei das fontes primárias de serviço de inteligência do Exército, que ficaram mantidos em segredo por 70 anos, para desenhar essas feridas abertas. As feridas abertas de filhos, de esposas, mas também feridas de um país. O Brasil só está onde está hoje, porque no fiar da história, muita dor e repressão foi colocada para debaixo do tapete. E como não falar da Dilma, que acabou de aparecer uma fotinho dela ali, né? Porque a Comissão da Verdade foi instaurada no governo dela. E, obviamente, né, a Dilma foi torturada e ficou presa na época da ditadura. Quando ela tinha 19 anos, ela ficou 5 anos presa. Então, assim, é óbvio que ela ia ter essa vontade de investigar e de punir quem fez isso com ela e outras inúmeras pessoas, né? Então, assim, é óbvio que no governo dela ia ter que ser um governo de mais cobrança em relação a isso, né? Diferente do governo Lula. Assim como o filme Ainda Estou Aqui, esse documentário nosso quer relembrar como as mentiras dos militares não são apenas mentiras. São a angústia de uma filha que esperou pelo pai que nunca voltou, a esposa que lutou incansavelmente até perder a própria memória, mesmo quando tudo ao redor insistia em criar mais e mais desesperança. Esse episódio é um esforço para reunir tudo que há de melhor nas fontes desse assunto e lançar um olhar investigativo, mas humano, sobre o caso Rubens Paiva. E como os documentos oficiais não deixam dúvidas de que tudo o que restou foi minuciosamente escondido na mão de poucas pessoas, que sabemos o nome, o endereço, a família e o destino de vida. Ao contrário de Rubens, que não teve seu corpo descoberto até hoje. Me debrucei sobre os processos do caso, as fontes primárias de jornais da época, documentos oficiais do Exército, que hoje estão abertos para consulta pública, e também os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, além, é claro, de reunir alguns livros referência de estudos dessa época.
a coleção de Hélio Gaspari, a biografia escrita por Jason Tércio e o novo livro de Juliana Del Piva, Crime Sem Castigo. Revisitar essa história dói, mas é necessário. E, gente, olha que trabalho foda de investigação, de você pegar a história e investigar tudo o que aconteceu de fato. E vocês acham que o Brasil Paralelo tem esse trabalho de investigação? Vocês acham mesmo que eles leem isso tudo de livro, fazem essa pesquisa toda para fazer qualquer tipo de conteúdo que eles criam? Essa é a nossa diferença, né? A diferença da esquerda é que a gente, né, tem materialidade do que a gente fala. Eles... Então prepare-se. Nos próximos minutos, vamos do cotidiano feliz de uma família brasileira nos anos 60 para os porões escuros do autoritarismo dos anos 70. Vamos à esperança, à desesperança. Da versão oficial, às confidências sussurradas por quem não aguentou mais ficar calado. Essa é a farsa do caso Rubens Paiva. Um crime sem castigo. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, porque é isso que faz o YouTube entender que o nosso canal existe por um motivo. E, sobretudo, divulgue esse vídeo se você achar que o episódio ficou bem feito. Eu espero que você goste. Ainda estamos aqui. E a verdade começa agora. O dia do desaparecimento. Cidade do Rio de Janeiro. 20 de janeiro de 1971. É dia de São Sebastião, feriado na cidade. O sol da manhã iluminava a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, onde a família Paiva morava. Aparentemente, mais um dia comum de calor. Rubens havia ido cedo à praia com os filhos mais novos, como de costume. Por volta do meio-dia, retornaram para casa com a tranquilidade habitual. Músicas cantaroladas, baldinhos de areia, risadas infantis e barulho na casa. Rubens, então com 41 anos, tinha dado uma virada na vida. Havia dedicado sua vida à luta democrática, mas agora estava distante da política institucional, desde sua cassação como deputado federal em 1964. No entanto... Eu tô com o olho cheio de lágrima porque eu tô olhando que o Norma está com o olho cheio de lágrima e ele já tinha falado comigo que essa parte do vídeo, esse vídeo tinha sido muito complicado ele fazer, que ele tinha ficado emocionado mesmo. E eu já tô aqui, ó. Já tem 4 minutos, tem 4 minutos de vídeo, tem 50 pela frente. E eu já tô com o olho cheio de lágrima. Se preparem, é isso. Pegue o lencinho, que a gente já sabe que o vídeo hoje vai ser de revirar o estômago. Não se furtava de continuar ajudando ativistas e militantes perseguidos pelo terror da ditadura. Na noite anterior, havia recebido alguns amigos em casa e falava com eles sobre o cenário político brasileiro, os movimentos de luta armada, a VPR, a Vanguarda Revolucionária Popular e, sobretudo, da insistência da família de que ele deveria voltar ao exílio e também da situação desses exilados, que não era nada fácil. Já é fim de noite, quando algo inesperado acontece. O telefone toca. Rubens atende. Do outro lado da linha, alguém que se oferece a entregar a ele uma correspondência vinda do Chile. Rubens mal imagina que essa chamada é parte de uma armadilha e uma arapuca que estava acontecendo na noite desde 19 de janeiro, no aeroporto Galeão, ali perto, a 40 minutos de sua casa. A Embaixada Brasileira do Chile estava monitorando 2 mulheres que haviam ido a Santiago visitar um exilado chamado Luiz Rodolfo, aluno de Ciências Sociais, acusado de subversão pelos milicos. Eram sua mãe, Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro, professora de francês no tradicional Colégio Sion, e a namorada de Luiz, Marilene de Lima Corona, também conhecida como Leninha, estudante de Ciências Sociais. Quando o Boeing da Varig partiu de Santiago e aterrissou no aeroporto do Galeão, agentes do CISA, o Centro de Informações da Aeronáutica, já estavam à espreita. As 2 foram detidas ainda dentro da aeronave. Os órgãos de inteligência acreditavam, falsamente, que o Chile, que era comandado por Salvador Allende desde a Revolução Chilena, era um polo de subversão brasileira e queriam destruí-lo. Ao serem questionadas, ambas negaram qualquer envolvimento partidário, mas ainda assim foram revistadas sem roupas e obrigadas a entregar as cartas que traziam de lá de brasileiros, escondidas em um cinto sob as vestes e entre 2 absorventes que Marilene usava e que foi obrigada a retirar. Uma dessas cartas tinha como destinatário o telefone 227-5362, com a assinatura de Rubens, na Avenida Delfim Moreira, número 80. Pronto. Era motivo suficiente para invadir aquela casa, que era a casa de Rubens Paiva. Os militares exigiram que Cecília ligasse e pedisse a confirmação do endereço de quem respondesse do outro lado da linha, sob o pretexto de levar o envelope. Ela se recusou e Marilena foi quem fez a ligação. Quando ela ligou, Rubens Paiva atendeu, repassando prontamente as informações. No dia seguinte, como eu acabei de dizer, era feriado de São Sebastião,
E o ex-deputado estava tranquilo em casa, segundo narra sua biografia. Em casa, lendo jornais, tomando café, quando exatamente às 11 horas da manhã, oficiais da aeronáutica bateram em sua porta no Leblon. Antes que pudesse sair ou reagir, 6 homens armados com metralhadoras invadiram sua residência. Eram agentes do CISA, a polícia secreta da Força Aérea. Sem mandado e sem explicações, eles apenas anunciam que Rubens deve acompanhá-lo para prestar depoimento. E o filme mostra muito bem essa cena, sério. Essa, pra mim, é uma das cenas mais agoniantes e mais emocionantes do filme, porque consegue passar, primeiro, de uma calma e tranquilidade de que a família estava feliz, comemorando que a filha ia viajar para Londres e estava todo mundo feliz comemorando. Rubens e Eunice dançando, brincando, se divertindo. E aí foi, assim, do céu ao inferno em um segundo. Em um segundo, a galera do CISA chegou na casa deles e o clima muda. E aí a Fernanda Torres e o Selton conseguem de forma, assim, não sei nem dizer, eles são atores tão fodas que eles conseguem expressar tudo pelo olhar. Naquele olhar que eles dão um pro outro na hora que eles estão levando o Rubens, né, o Selton, nesse caso, interpretando, aquele olhar que eles se olham e eles sabem que eles nunca mais vão se ver. A gente consegue perceber isso no filme. Ó. Se você não viu o filme, eu sinto muito, esse vídeo vai conter spoilers, tá? Eunice Paiva, sua esposa, questionou, mas qualquer tentativa de resistência era inútil. Ele foi levado e, apesar de ter conseguido acalmar a família, que era só uma inspeção rotineira dos milicos, e negociar com eles para que pudesse ao menos trocar de roupa e tirar os trajes de banho que vestia, o ex-deputado foi levado da sua própria casa, à força, em frente da esposa e de seus filhos, dentro do seu próprio carro, um Opel Kadett azul. Rubens é encapuzado e levado ao local desconhecido até então. Era o quartel da 3ª Zona Aérea, ao lado do aeroporto Santos Dumont. Ali, pelo comando do brigadeiro João Paulo Burnier, Rubens sofrerá as primeiras torturas para coleta de informações que ele não tinha sobre a suposta rede de comunicação comunista chilena que não existia. Poucas horas depois, Rubens é mais uma vez encapuzado para ser levado para o próximo local. Junto dele estavam Cecília e Marilene, no carro, sendo levados para novamente um endereço desconhecido, mas que nós sabemos será a Rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, onde o temido DOI-CODE, uma das unidades onde sabidamente presos políticos eram torturados para confessar crimes e nunca mais aparecerem vivos. Cecília é que narra os fatos em depoimento concedido em 11 de setembro de 1986, afirmando que: quando me colocaram no carro, percebi que havia um homem no interior. Suas mãos estavam amarradas, a camisa desalinhada e com algumas manchas de sangue, seu rosto bastante vermelho e seus olhos estavam esbugalhados. Mas ele estava vivo, disso eu tenho certeza. Foi então que o reconheci. Era Rubens Paiva. No instante em que nossos olhos se cruzaram, senti que ele também me reconheceu. Trocamos um olhar de cumplicidade, mas não dissemos uma única palavra. Cecília ainda declarou que durante esse interrogatório foi perguntada se conhecia o homem que veio consigo no carro e que explicou que era Rubens Paiva, pai de alunas do Colégio Sion, onde a declarante dava aulas. Ela conta com precisão de detalhes em um de seus depoimentos, que podem até ser construídos mentalmente. Quando abriram a pequena portinhola da cela, a luz entrava e eu ouvia a voz do interrogador perguntando meu nome. Eu respondia e ele repetia a pergunta de novo e de novo, sem parar. Durante essa repetição exaustiva, comecei a ouvir o mesmo procedimento acontecendo com Marilene. Ela respondia "Leninha" várias vezes. Isso me fez prestar atenção ao ambiente, perceber onde estava e tentar entender o que acontecia ao redor. Com a longa duração do castigo, Dona Cecília não aguentou as dores e caiu, sendo amparada por Rubens, que estava ao lado dela. O oficial, descrito como um homem loiro de olhos azuis, perdeu o controle e partiu para cima dele, já irritado pela falta de cooperação. Após agredi-lo violentamente e derrubá-lo no chão, o oficial puxou pelos cabelos uma das testemunhas, forçando-a a observar Rubens estendido, machucado. Em meio aos gritos, ele exclamou desafiador: "Vocês vão entender uma coisa. Aqui não tem tortura. Isso é guerra." No mesmo momento em que Rubens era violentamente interrogado no DOI-CODE,
uma equipe do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, órgão dos militares, retornava à casa dos Paiva. Agentes vasculhavam meticulosamente pertences da família, especialmente os da filha, Eliana, buscando desesperadamente algo que pudesse ligá-la a organizações estudantis ou movimentos subversivos. Após muito revirar, encontraram apenas um trabalho escolar de geografia sobre a Iugoslávia. Esse inocente dever escolar foi aos olhos paranoicos dos militares suficiente para que os agentes declarassem imediatamente ter encontrado uma prova do envolvimento da família com atividades consideradas perigosas. Lembrando que Eliana, nessa época, tinha 15 anos. 15 anos. E que ela foi levada por conta disso. No filme, eles até colocam, que eu percebi, uma foto do Mal, assim, no quarto dela, em uma parte. Uma foto do Che Guevara. A filha mais velha, que é a que vai para Londres, ela é, se eu não me engano, ela é de um movimento social, ou no mínimo ela faz faculdade de ciências sociais, então ela já tem essa veia mais voltada para a esquerda. Então ela foi a primeira que foi embora, né? Mas a Eliana, que era um pouco mais nova, provavelmente realmente não tinha nenhuma ligação com isso e mesmo assim foi levada. E, gente, como a gente não falar que a ditadura, né, militar brasileira só foi instituída por conta de uma ameaça comunista. Tudo isso, todas as mortes, todas as torturas, todos os horrores, todos os 21 anos de ditadura por conta de uma ameaça comunista. Tudo isso para não deixarem superarmos o capitalismo. Vocês têm noção de quanto isso é problemático? E até hoje esse fantasma persiste, até hoje a gente vive essa guerra fria de comunismo versus capitalismo. Isso tudo porque a gente que é comunista entende que o problema da nossa vida como seres humanos hoje em dia é o capitalismo. E a gente entende que ele precisa ser superado, mas as pessoas que estão no poder, que são quem ganha com o capitalismo, quem usufrui dos frutos do capitalismo, nunca vai abrir mão disso de forma tão fácil. Inclusive fazendo ditaduras pela América Latina inteira, né, Estados Unidos, e pelo mundo inteiro, exatamente para evitar essa ameaça comunista. Comunistas, terroristas, acusavam os agentes, exibindo o trabalho como um troféu. Foi o bastante para manter a família sob constante vigilância nas próximas 24 horas, sufocada pelo medo e pela arbitrariedade da repressão. O cenário era grotesco e orquestrado. Militares afirmavam buscar informações sobre uma carta que Rubens teria recebido dos exilados políticos no Chile. Eunice dizia que não sabia da existência dessa correspondência, e para obter mais informações, os agentes decidiram levar Eunice e a filha adolescente presas para interrogatório. Mãe e filha foram até o DOPS vendadas ou encapuzadas, como diz Eunice, durante o trajeto e submetido a longos questionamentos e perguntas até chegarem ao local. Então imagine as primeiras horas após o desaparecimento, como o desespero tomava conta da família Paiva. De um lado, o governo militar, que negava categoricamente qualquer envolvimento ou responsabilidade sobre o paradeiro do ex-deputado. De outro, a imprensa da época, censurada e controlada pelo regime, que se limitava a publicar notas evasivas ou simplesmente reproduzir versões oficiais. Não havia pistas claras, confirmação, nem qualquer materialidade da prisão. Rubens simplesmente havia sumido, e essa era uma angústia comum para quem ousava não aceitar o governo militar. Na tentativa de cuidar minimamente da situação, a mãe e a irmã de Eunice levaram roupas e itens pessoais ao quartel do exército, onde inicialmente os militares aceitaram recebê-los. Dias depois, porém, devolveram tudo, afirmando que Rubens não estava sob custódia, nem se encontrava em qualquer instalação do exército. Aos poucos, porém, a versão militar começava a circular quase como um boato, primeiramente, na cidade. Rubens Paiva teria sido sequestrado por um suposto grupo subversivo enquanto era transferido por agentes do exército e fugido para algum lugar que os militares não sabiam precisar onde. Mas antes de entrar na grande farsa e esmiuçar as mentiras militares oficiais, vale a pena dar um passo atrás para entender quem era o sujeito Rubens Paiva, que para além do caso-crime, era um ser humano, um pai de família, um empresário, um amigo de muitas pessoas e um ativista social acima de tudo, um lutador. Capítulo 3. Quem foi Rubens Paiva? Uma vida pela democracia. Rubens Bairrot Paiva nasceu em 1929, em Santos,
Formado em engenharia pelo Mackenzie, em São Paulo, tinha uma vida profissional estável e respeitada. Contudo, sua vocação política falou mais alto. Eunice narrava em entrevistas a doçura do marido. Apesar de bem estabelecido, o Rubens não queria de jeito algum dedicar a vida a construir casa de madame e obra para gente endinheirada. Sua vontade era fazer algo para melhorar o país. Contrariando seu pai, Jaime Paiva, filho de portugueses pobres que se endinheirou, sabendo aproveitar oportunidades da vida, e comprou propriedades, apartamentos e uma grande fazenda no Vale do Ribeira, onde Rubens cresceu e sempre ouviu que em hipótese alguma deveria mergulhar na política, ele sempre foi para o outro lado. Participou do movimento estudantil quando jovem, filiou-se ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e encampou o Jornal de Debates, que permitia opiniões discordantes de diversos espectros políticos e que tinha como slogan a famosa frase atribuída a Voltaire: "Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la." Em 1962, foi eleito pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que na época tinha um perfil progressista, mas reformista, contra a luta armada e defensor das liberdades democráticas. Rubens nunca foi um comunista, mas isso pouco importava. Para militar, em paranoia, tudo que não é verde exército é comunista vermelho. Após o golpe de 64, sua trajetória foi brutalmente interrompida. Paiva teve seu mandato cassado, seus direitos políticos revogados por 10 anos e precisou viver no exílio. Exilou-se na Embaixada da Iugoslávia, no Rio de Janeiro, e depois deixou o Brasil, partindo para a França e depois para a Inglaterra. Apenas 6 meses depois, não aguentava mais se esconder sem nada ter feito. Decidiu voltar para ficar perto da família, por mais risco que isso pudesse gerar, e mudou de São Paulo para o Rio. Era constantemente cobrado pelo pai, com o clássico "eu avisei". Os amigos também diziam que era hora de voltar para o exílio, porque a situação no nosso país estava muito feia. Mas ele não via motivos para temer, uma vez que nada tinham contra ele, e ele mesmo tinha decidido recomeçar a vida longe dos holofotes da política, embora nunca tenha deixado de apoiar movimentos de resistência democrática, ainda que discretamente. Rubens era um homem carinhoso, pai atento e presente de 5 filhos: Eliana, Ana Lúcia, Vera, Maria Beatriz e Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que embasou o filme que ficou conhecido pelo Oscar. Seus amigos o descreviam como uma pessoa que sabia ouvir e respeitar opiniões de diferentes e que mantinha contato com gente de tudo que é tipo, algo raro no cenário tenso da época, mas que tem comprovação desde os seus tempos de Jornal dos Debates. Ou seja, só pela biografia de Rubens seria possível perceber que havia algo incompatível com a versão de fuga que os militares começaram a espalhar. Por isso, desde o primeiro instante, todos ao seu redor sabiam que essa versão se tratava de uma mentira descarada, arquitetada para esconder algo muito mais grave. O Norman tá falando e eu tô lembrando aqui de tudo do filme, porque realmente o filme falou e mostrou essas coisas de uma forma bem verídica, assim, bem de fato o que aconteceu. Mas, cara, vocês acham mesmo que precisava ter alguma coisa naquela época relacionada ao comunismo, ao socialismo, para você ser preso, ser torturado, ser desaparecido, sequestrado? É claro que não, gente. Qualquer coisa é isso. Um trabalho de geografia virou comunismo agora. Qualquer mínima coisa que é defesa aos direitos humanos, mínimo ia ser comunismo. Então, assim, um cara que era de um partido que nem era comunista, que era trabalhista, progressista, que nem queria revolução armada nem nada, nem era comunista radical, foi morto, foi torturado, porque estava ajudando com cartas de pessoas exiladas. Exatamente, ele voltou para casa do exílio porque ele falou: não tenho nada para temer. Por que eu não vou ficar na minha casa se eu não tenho absolutamente nada para temer? Isso tudo foi uma emboscada para prender ele e para prender qualquer pessoa que eles achassem na paranoia louca deles que tinha associação com essa ameaça comunista. Ele era um civil, assim como inúmeros outros civis, né, que foram mortos, torturados, desaparecidos, assim como crianças, assim como adolescentes. A USP, há um tempo atrás, deu diploma para vários estudantes que foram sequestrados durante a época da ditadura e que foram mortos e que depois de um tempo agora eles foram diplomados, receberam a sua diplomação pela faculdade que eles faziam e que eles não conseguiram terminar porque, né,
ditadura militar. Mas sabe por que o tempo passa e as coisas não mudam? Porque a gente não tem uma memória histórica disso. Porque a memória histórica disso está sendo o tempo inteiro questionada. O tempo inteiro cooptada pela direita, tentando falar que não foi uma ditadura, foi uma revolução de 64. E aí agora, a presidenta Dilma, ela tentou instaurar a Comissão da Verdade para investigar e punir as pessoas que tinham causado isso. E desde essa época, caíram muito em cima dela exatamente por isso. E aí agora, no governo Lula, ele podia e devia estar pesquisando e também fazendo valer o que a Dilma começou a fazer na época da Comissão da Verdade. Mas sabe qual é a política do Lula? É não falar do golpe. Ele não fala. A política dele é não comentar sobre passado é passado, já passou, então não temos que comentar. Além disso, ele tinha encontro com as viúvas da ditadura e mulheres que perderam seus filhos na ditadura. Ele encontrou com elas? Não encontrou, não. Mas quando ele foi lá para a Argentina, ele encontrou com a galera da Argentina. Foi no Museu da Ditadura da Argentina. Então é muito bonito fazer essa cena para fora, mas para cá, né, não faz nada. Para cá, a gente deixa, não fala, tá? Vamos fingir que não aconteceu. Porque aí, né? Só que o problema é que quando a gente não fala sobre um assunto, né? Isso vira cooptável por qualquer pessoa que pode contar a versão que ele quiser da história. E a versão que a direita conta é que foi uma revolução que só morria quem era bandido e quem não fazia porra nenhuma. Queria ver a galera que teve seus filhos sequestrados, se eles iam concordar com essa versão. Eu acredito que não, né? Mulheres que foram torturadas com animais dentro das suas vaginas. Talvez, acho que elas não iam concordar, assim. Porque se você não comenta, você não conversa sobre algo, aquilo nunca é mudado também, né? Vamos voltar. A imagem criada pelos militares não poderia refletir nem de longe a realidade do Rubens Paiva real, do Rubens Paiva pai, do Rubens Paiva ativista. Quando militares tentaram enterrar Rubens, não era apenas sua história que era apagada, nem as suas ideias, nem a sua luta por democracia. O que eles tentaram apagar foi algo que Eunice e seus filhos jamais iriam permitir. A versão oficial. Enquanto filhos e amigos do deputado pressionavam por explicações, acionavam os poucos veículos de imprensa disponíveis e iniciavam uma pressão pública, os militares tiveram que correr para elaborar uma justificativa oficial sobre as prisões que começavam a repercutir em todo o país. Aos poucos, todos passavam a se perguntar onde estavam Rubens, Eliana e Eunice Paiva. Eliana foi libertada dia 23 e Eunice ainda nada. O pessoal do DOI-CODE me deixou num bar na Tijuca perto da Praça Sans Pena. Me deixaram num Fusca, eles só usavam Fuscas. Não me lembro como, mas eu consegui ligar pro Bocaiúva. Ele foi me buscar de carro com um médico. E os amigos da família temiam que, quanto menos gente soubesse, menores seriam as chances dos dois voltarem com vida para casa. Ao retornar, Eliana, com o apoio dos amigos, escreveu uma carta de 3 páginas em letras cuidadosamente escolhidas, denunciando o sumiço de seus pais. Essa foi a primeira manifestação da família Paiva sobre o episódio, que posteriormente se tornaria conhecido nacionalmente e, em seguida, no mundo todo. A carta hoje integra um lote especial de documentos organizado em 1981 pelo Ministério da Justiça, em resposta a um pedido de esclarecimento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDD-PH. O documento encontra-se disponível para consulta pública no site do Arquivo Nacional e está aqui na descrição se você quiser lê-lo na íntegra. Suas cópias foram distribuídas à imprensa estrangeira e a políticos na Câmara dos Deputados, para que as denúncias corressem o mundo. Segue-se a carta. Sou filha de Rubens Paiva e Maria Eunice Paiva. Tenho 15 anos. Meu pai, como senhor, foi deputado federal em Brasília, mas foi cassado em 64, na época da Revolução. Eu era menor e não fiz crítica do que acontecia. Com tudo isso, não sou mais a mesma garota. Como também sou vista de uma maneira diferente pelos amigos. Eu fui solta no dia seguinte. Não vi mais mamãe, nem soube de meu pai. A razão e o porquê de tudo isso ignoro totalmente. A confiança na liberdade, na pessoa humana que eu sempre tive, estou perdendo. Não sei onde estão meus pais e os quero de volta para mim e para os meus irmãos. Minha avó não pôde localizar meus pais para entregar a roupa que necessitam. Peço ao Senhor que faça tudo o que lhe foi possível para encontrá-los.
Mas naquele momento, a partir de 22 de janeiro de 71, apenas 2 dias após a prisão, começava a circular na imprensa o comunicado emitido pelo Primeiro Exército, a versão oficial, que negava que Rubens estivesse sob custódia, reproduzida sem questionamento por jornais como O Globo, Estadão, Jornal do Brasil, redigida em linguagem burocrática e militaresca, afirmava que o referido paciente, quando conduzido por agentes de segurança após denúncia de atividades subversivas, teve seu veículo interceptado por elementos desconhecidos, possivelmente terroristas, que o resgataram e fugiram para o local ignorado que está sendo agora investigado pelo Exército. Embora a narrativa dos jornais fosse permeada por detalhes desencontrados, por versões contraditórias e confusas, algumas evitando até citar diretamente o nome de Paiva, dizendo que apenas um importante ex-deputado caçado em 64 havia sumido, ou ainda chamando Rubens de Rubens Seixas, começava a rodar e era a única versão que restava, a versão oficial. Isso vai se consolidar na sindicância interna do Exército. Quero que vocês guardem esses nomes, né? O Globo, Estadão e Jornal do Brasil estavam a favor da ditadura. Então, vocês conseguem entender a hipocrisia e a ignorância de quem fala que a Globo é de esquerda? Porque, inclusive, a Globo foi uma das emissoras que mais ganhou dinheiro, que enriqueceu durante a ditadura. Pessoas militares da ditadura estavam diretamente ligadas às atividades da Globo. Então, assim, essa narrativa de que a Globo é de esquerda é uma narrativa muito, muito, muito falha, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Provavelmente, porque já tinham terminado de montar a farsa. No dia 2 de fevereiro, Eunice foi libertada e, na saída, viu parado no pátio interno do quartel o carro do marido, o Opel Kadett azul, carro que, posteriormente, foi devolvido à família mediante a recibo de entrega do Ministério do Exército. Decore isso. Foi apenas em 3 de fevereiro que o general de brigada Carlos Alberto Cabral Ribeiro, chefe do Estado-Maior do Primeiro Exército, respondeu à solicitação dos advogados da família com um documento de 1 página, que, para dizer o mínimo, causa revolta. Em apenas 15 linhas, que mostra o descaso dos militares com o caso, ele negava a prisão de Rubens Paiva e fazia uma pequena versão da história da fuga, e dizia que os militares apurariam todas as ações do Exército, ou seja, um informe que não dizia nada. Na tentativa de construir uma explicação melhor que explicasse a ausência de Rubens Paiva dentro da prisão, sem, no entanto, admitir a execução, o Exército passa a elaborar a suposta fuga e forçar a farsa que seria construída calculadamente nos próximos dias. Uma apuração interna é pedida, mas que, é claro, não veio de iniciativa exclusiva do Exército, mas para responder à pressão do pedido de habeas corpus protocolado no Supremo Tribunal Militar do amigo e advogado da família Lino Machado, 5 dias após a prisão, que tentava insistentemente pressionar as autoridades para descobrir onde estavam Rubens e Eliana na época e reconhecê-los como presos políticos. Uma sindicância ou um processo de investigação interna do Exército passa a acontecer daqui para frente. E é esse documento que vai embasar o nosso escrito e os nossos próximos capítulos. Liderada pelo Major Ney Mendes e referenciada pelo general Silvio Frota, a sindicância começou alguns dias depois do ocorrido. Um detalhe interessante que vai ser relevante para o documentário mais ao final é que em todas as ocasiões da sindicância, o militar que assina os documentos se refere apenas como condutor da sindicância. Isso é reconhecido pela CNV como uma tática para manter em sigilo a segunda profissão, a profissão escondida do militar, provavelmente no serviço de inteligência, provavelmente cometendo tortura. De qualquer modo, segundo esse documento interno do Exército, e portanto de interesse do próprio Exército, sem nenhum agente manipulador externo, o incidente teria ocorrido da seguinte maneira: Rubens Paiva não morreu, mas fugiu, sequestrado por um grupo armado, provavelmente a VPR, e possivelmente terrorista. Conforme o documento, o capitão Ronaldo é quem dirigia o automóvel da polícia, um Volkswagen, acompanhado
dos sargentos Jaci e Jurandir Oxendorf Souza, que ajudavam na escolta do prisioneiro, além de Rubens Paiva. Em determinado momento, o Volkswagen do Dói, que ia no sentido Barra da Tijuca, foi interceptado por terroristas após um suposto tiroteio cinematográfico no Alto da Boa Vista, e o preso teria escapado e desaparecido, o que convenientemente tirava as Forças Armadas de qualquer responsabilidade pelo seu paradeiro. Ainda, de acordo com a versão oficial narrada nessa sindicância, houve um laudo de exame pericial da viatura incendiada, onde o próprio sargento Ney, acompanhado do sargento Lúcio Eugênio de Andrade, tido como responsável especialista, teriam comparecido ao local às 6h30 da manhã, alguns dias depois do incidente, dia 22 para ser mais exato, no Alto da Boa Vista, e realizaram exames no ambiente, encontrando objetos nas imediações e um carro com marcas e vestígios. A perícia constatou que havia 18 tiros de bala no carro do Dói e registrou a seguinte observação, abre aspas, a gasolina do veículo, ao ser atingida pelas centelhas produzidas pela fricção dos projéteis no tanque de combustível, incendiou-se e o fogo envolveu todo o automóvel. Essa dinâmica foi batizada pelos peritos, tendo em vista as entradas e saídas dos projéteis, porém não se pode ter como verídica. Esta somente poderá ser confirmada pelos senhores peritos criminais. Ao examinar todos os aspectos do caso, o perito sargente concluiu que o incêndio teria ocorrido de forma acidental, sendo causado pelos disparos de arma de fogo. O laudo também incluía um mapa detalhado do local do incidente e 11 fotografias, que registravam tanto a área geral da ocorrência quanto os impactos do tiro. Assim, a perícia foi encerrada no dia 22 de janeiro de 71, na parte da manhã, algumas horas depois, portanto. Assim, o Major Ney passou a ouvir as supostas testemunhas, os 3 integrantes da equipe do Dói, que estavam dentro do carro. Chama a atenção que os depoimentos não são apresentados na documentação final da sindicância. Curioso, né? Ao final, o Major Ney também anexou cópias de jornais que noticiavam a versão do Exército. Ou seja, o Major simplesmente produziu uma conclusão sem investigação a partir de dados vazios que utilizava de fontes de jornais que os próprios militares tinham plantado. Igualzinho qualquer bolsonarista hoje em dia, né? Igual, é o mesmo modus operandi. Eles tiram a conclusão que eles querem, eles plantam as provas que eles querem, eles fazem o que eles querem, crime acontece, ninguém faz nada. Feijoada. Fonte, não foi preciso, exatamente, cara. A maioria deles, a maioria das pessoas e dos generais, dos soldados, de todo mundo que estava envolvido na ditadura, foi anistiado. Ou seja, não foi punido por absolutamente nada que fez. Então, ainda por cima, assim, essa época em que o Rubens Paiva foi morto, foram os anos de chumbo, foi o final da ditadura. E já estava o quê? Ocorrendo cada vez mais desaparecimentos, cada vez mais torturas. E assim, isso tudo é sabido, a gente é isso. A gente fez a Comissão da Verdade, tem um bando de inquérito, tem um bando de testemunha, milhares de pessoas que não têm seus parentes, que sabem que eles desapareceram, têm as suas histórias, e essas histórias, que se foda, né? A gente não acredita, a gente vai passar pano para todos os militares que fizeram qualquer coisa contra a população brasileira. Anos depois, me vem Jair Messias Bolsonaro defender Coronel Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da época da ditadura, e depois ele foi presidente. Pra gente ver como a memória histórica é importante pra gente construir uma consciência dos fatos históricos da nossa classe social, consciência social das pessoas, de que, né, a ditadura não foi um momento incrível, que as pessoas tinham segurança, nossa, era muito incrível, não. Pessoas sumiram, pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, crianças, adolescentes, idosos, e não era só porque estavam de balbúrdia na rua, como alguns poucos querem que a gente acredite. Ponto. Caso encerrado. Por muitas décadas, essa foi a versão oficial e foi sustentada pelo Exército até 1993, 22 anos após o caso, quando os militares encaminharam ao Ministério da Justiça os termos referidos a seguir. Abre aspas.
O nominado Rubens Paiva, quando conduzido para que indicasse a casa onde poderia estar um elemento que trazia correspondência de banidos que viviam no Chile, foi resgatado nas imediações do Alto da Boa Vista pelos ocupantes de 2 carros que interceptaram a viatura em que viajava, após travarem tiroteio com a equipe que o escoltava. Após o episódio da interceptação e fuga, não existe registro de seu paradeiro. Como essa versão era original, se a família levava itens para o deputado e que foram aceitas no primeiro momento. Como essa versão era original, se Cecília ouviu e viu Rubens Paiva na prisão. O que estava sendo escondido. Como essa versão era original, se a Eunice viu a porcaria do carro dele lá no batalhão, gente. É isso, eles forjam a evidência, eles criam novas histórias, eles criam um Brasil paralelo. De qualquer modo, dali pra frente, a família Paiva começava a perceber que enfrentaria não apenas o desaparecimento em si, mas uma rede de encobrimentos criminosa que duraria muitas décadas. Ainda mais quando militares foram descobertos como premiados e condecorados, até elogiados dentro do exército pelos seus feitos. Os irmãos Ogendorf, por exemplo, foram agraciados com a Medalha do Pacificador, honraria igualmente concedida pelo exército ao assassino do deputado, pouco tempo depois do caso. Além deles, o tenente Antônio Fernando Hux de Carvalho, que ainda não foi citado nesse doc, e era agente do Centro de Informações do Exército, também ganhou a medalha só 5 meses após torturar Rubens Paiva. Vale pontuar aqui que esse momento que estamos vivendo e narrando para você é um dos mais violentos períodos de toda a ditadura, que compreende as ações após o AI-5 e que liberou a censura e aumentou a tortura durante o mandato do ditador general Emílio Garrastazu Médici, entre 69 e 74. E hoje sabemos que o presidente ditador usava esses episódios para adotar execução e tortura como política de Estado, a partir dessa ideia de que o governo deveria permanecer na filosofia de guerra permanente generalizada contra um inimigo interno, o comunismo, porque isso era comandado por potências estrangeiras. É sempre a mesma mentira. O padrão, então, era basicamente mentir e forjar casos. O DOI, como coloca Hélio Gaspari no seu livro Ilusões Armadas, a Ditadura Envergonhada, um de seus vários livros em sequência sobre a ditadura, o DOI-CODE dispunha de um manual de lorotas para explicar as mortes de presos, mas nenhuma delas servia. Até porque, no caso de Rubens Paiva, havia uma diferença singular se comparada a todos os outros, e talvez por isso ele tenha feito tanto barulho. Ele não correspondia ao padrão empobrecido de estudantes, tampouco foi preso em atividade de militância ou em troca de tiros. Ele foi preso em casa, era um sujeito de dinheiro, conhecido, foi pego sem resistência, na frente de muitas testemunhas. Seu depoimento não se encaixaria então facilmente nessa versão, nesse padrão de lorotas utilizada pelos milicos. Exatamente. Se eles fizeram isso e esse caso tomou tanta proporção, é porque o Rubens Paiva era quem era. Agora, vocês imaginam o que não acontecia nas favelas e com outras pessoas de outra cor de pele que não a do Rubens Paiva durante a época da ditadura, né? Assim, esse caso ficou tão reconhecido e tão famoso porque o Rubens Paiva era um homem branco, rico, que estudou na escola Mackenzie. Imagina pobres pessoas comuns, né? O que não era feito. Como a gente já falou inúmeras vezes neste canal, a ditadura nas favelas continua hoje em dia. Como não continuaria, né? Com uma polícia militar que veio desde a época da ditadura e que ainda é ensinada a viver num estado de guerra contra a população preta e contra as favelas, né? A gente viu no react que a gente fez do Ian há uns dias atrás. Eu vou deixar aqui o card dele para vocês assistirem depois, se não assistiram. Como apelar para a violência do terrorista ou para mortes onde suicidavam o sujeito, sabe como é que é? Além de que não era possível negar que ele tivesse sido levado sob custódia. Eles sabiam que a sindicância produzira documentos que não podiam mais ser refeitos. Era necessário, então, plantar o máximo de mentiras na opinião pública, através de notas de jornal, matérias e coisas desse tipo, para que o caso fosse esquecido e a falsa verdade imperasse para sempre na história.
Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Quem disse isso foi o ministro de propaganda do Hitler. Sabendo muito bem a importância da propaganda, de o quanto você falar as coisas, principalmente para mídia, colocar isso para a opinião pública, faz com que isso realmente mude o imaginário das pessoas para acreditar naquela mentira que você está contando. Mas o caso nunca foi esquecido. E cada matéria produzida virou prova da mentira décadas depois. Então, como é que a grande mídia lidava com o caso? Agora, é preciso ver o papel da imprensa, tão utilizada pelos militares para repassar a farsa. No dia 23 de janeiro, ao menos 5 jornais impressos deram as notícias de forma diferente. O Jornal do Brasil disse: terroristas metralham o automóvel da polícia e resgatam subversivos. O Globo estampa em sua capa: terror liberta subversivo de um carro dos federais. A tribuna da imprensa colocou: terror resgatou preso em Operação Comando. O jornal disse: terror metralha carro libertando prisioneiro. Já o Dia estampou em suas capas: bandidos assaltam carro e sequestram preso. Notou o que falta? Cada veículo lidou com o tema do jeito que quis e, de modo proposital ou não, não diziam o nome do deputado. Qualquer semelhança com bandido é apreendido com X número de munição, armas e blá blá blá, né? E aí, obviamente, quando você fala bandido, você não fala o nome da pessoa, você não fala absolutamente nada para identificar essa pessoa, mas o imaginário coletivo já pensa logo um jovem preto de favela, né? Porque se fosse uma pessoa branca, não estaria escrito bandido é apreendido, estaria escrito como normalmente é, ou o nome da pessoa, ou jovem de classe média, ou estudante, blá blá blá. Aí a gente já vê também, né, como a língua, né, pode ser usada para manipular a opinião. Se você desumaniza, tudo que você faz com aquela pessoa é descartável. Ou, quando diziam, o identificavam com a alcunha de Rubens Seixas, um terrorista subversivo qualquer que ora as bolas. Merecia tudo o que passava porque era um terrorista. A essa altura, parte da população já tinha naturalizado e absorvido esse tipo de violência como justa. Ou seja, meus amigos, uma fake news produzida por militares foi amplamente divulgada como verdade temporária pela grande mídia brasileira. Mas é claro que é importante pontuar aqui: a relação com a censura nesse momento era total. Desde o início do golpe, jornalistas foram presos e perseguidos. E o jornal Última Hora, ligado ao PTB, o partido de Rubens Paiva, foi incendiado e outros tantos foram fechados. E após o AI-5, a situação só piorou. Tudo estava dominado na grande mídia. Editores de jornal eram gente da polícia. Os jornalistas eram incentivados a se calar e relembrados do que acontecia com aqueles que diziam coisas. Leis foram decretadas sob a censura. A Lei da Imprensa de 67, a censura prévia, em 70, o decreto Leila Diniz, que proibia publicações e pensamentos contrários à moral e aos bons costumes, e finalmente a autocensura, quando o medo de ser perseguido e morto impôs aos jornais o silêncio total diante do que acontecia na barbárie. Alguns chegavam a colocar, por exemplo, poemas ou receitas de bolo no lugar das notícias censuradas. Ou seja, se há um padrão de lorotas, como coloca Hélio Gaspari, essas lorotas eram exercidas pelo silenciamento dos bons jornalistas e pela divulgação de mentiras oficiais, a única coisa aceita pelos militares de entrar no jornal. Não por coincidência, porém, foi o trabalho investigativo que alguns jornalistas, com apoio de familiares de vítimas, que permitiu que a sociedade conhecesse mais detalhes sobre crimes cometidos pelos militares. Por exemplo, a partir de 75, os censores começavam a sair aos poucos dos jornais e a censura prévia vinha sendo revogada a passos lentos. E houve uma oportunidade desta imprensa começar a se colocar na rua, começar a colocar jornalistas investigativos para buscar mais a fundo os casos. E era questão de tempo até chegarem no caso de Paiva. Em 78, no último ano do governo Geisel, os editores decidiram que era hora de retomar essa história. Hélio Gaspari, esse mesmo que a gente vem citando ao longo do documentário, era editor-chefe do Jornal do Brasil e convocou a dupla de jornalista
Fritz Usery e Heraldo Dias para avisar. Vamos ver o que aconteceu com o Rubens Paiva. Vamos reabrir esse caso porque algo não está sendo dito e a gente vai descobrir. A partir da incansável luta de Eunice Paiva e de instituições que se juntaram à época, o Jornal do Brasil lançou a reportagem especial Quem Matou Rubens Paiva? A primeira grande publicação longa e inédita que apontava as contradições das versões forjadas pelos militares 71. Pelo menos o Jornal do Brasil, né, voltou atrás, depois de um tempo, mas voltou atrás, né? Militares 71. A matéria causou um impacto tão grande e parou o país que levou Benjamin Albagle, conselheiro do CDD-PH, a confessar que ele sofreu pressão para arquivar todos os casos que chegavam para ele. Começava a desmoronar o castelo de mentiras. As confissões, a Veja e o médico em pele de cordeiro. Era preciso cuidado, pois essa seria a primeira vez que a população brasileira tomaria conhecimento das circunstâncias da prisão de Rubens e da sua relação com as cartas recebidas dos exilados do Chile. Além de explicar o caso, uma revelação bombástica é feita. Em entrevista ao Jornal do Brasil, Albagle admitiu que, apesar de não dizer quem o pressionava, ele era obrigado pelo arquivamento dos casos Rubens Paiva e por isso acreditava que era necessário abrir maiores investigações. No entanto, apesar dos inúmeros detalhes da reportagem, a dupla de repórteres não conseguiu descobrir o destino do corpo do deputado. Mesmo assim, a matéria gerou enorme repercussão, ainda que tenha levado quase um ano. Por causa desta confissão de Albagle, Eunice Paiva conseguiu abrir nova denúncia sobre o caso em 79, quando o próprio CDD-PH foi reaberto durante o primeiro ano do general João Figueiredo no poder. É sempre assim, toda grande farsa começa a ruir quando testemunhas-chaves decidem falar. E uma hora, elas não aguentam mais guardar a mentira no peito e decidem soltar tudo. No caso de Rubens, surge na cena um médico chamado Amilcar Lobo, médico do Exército que atuava como avaliador dos limites de tortura da ditadura e que decidiu escancarar o que ele havia guardado em segredo. Ele, que tinha trabalhado no 1º Batalhão de Polícia do Exército, ali entre 70 e 74, decidiu, por si próprio, ir à revista Veja, dar uma longa entrevista revelando tudo o que sabia. E, finalmente, a população brasileira descobrira que Rubens fora barbaramente torturado. A identidade de Amilcar Lobo já era conhecida e foi revelada num outro caso, o caso Inês Etienne Romeu, a ex-dirigente do VPR e uma das últimas presas políticas da ditadura. Aliás, eu posso contar essa história em outro episódio porque ela é interessantíssima. Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber, quem sabe role. Mas, resumidamente, foi Inês quem denunciou a até então desconhecida Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um centro clandestino montado pelos militares só para torturar pessoas. Além disso, Inês expôs o consultório do médico que trabalhava para os torturadores. E aqui vem um detalhe grotesco. Esse médico usava o codinome Doutor Carneiro, um trocadilho infame com a sua profissão de fingir ser bom médico e agir conivente à tortura. Foi esse médico, Amilcar Lobo, que voltou à cena do crime e passou a ser decisivo no caso Rubens Paiva. Numa reportagem de edição do número 939 da revista Veja, publicada em 3 de setembro de 1986, Amilcar diz em entrevista que não sabia precisar a data exata, mas relatou que uma noite qualquer recebeu um chamado urgente para prestar atendimento na instalação militar. Um veículo Volkswagen sedã foi buscá-lo em sua casa. O motorista trajava roupas civis, o que impossibilitava do médico saber se era ou não era um militar. Para onde eles iam? O PIC, o Pelotão de Investigações Criminais, uma unidade do Exército. Quando eu cheguei ao quartel, fui conduzido por corredores estreitos e mal iluminados até uma das celas mais isoladas do 2º andar. Lá encontrei um homem em estado crítico. Estava roxo da cabeça aos pés. Era uma equimose só. Ele se contorcia de dor e apresentava um quadro médico alarmante. Abdômen em tábua, ou abdômen enrijecido. Um sintoma clássico de hemorragia interna. Suspeitei então de uma possível ruptura do baço ou do fígado, provavelmente causada por trauma severo.
Enquanto o examinava, com a voz bastante fraca, ele se identificou. Meu nome é Rubens Paiva. Fiquei com ele por poucos minutos. Sem estrutura para oferecer qualquer tratamento eficaz, alertei o oficial sobre a gravidade da situação e recomendei que fosse removido para um hospital com urgência. Segundo ele conta a Veja, ele teria estimado que Rubens tinha no máximo algumas horas de vida, ou menos de 20% de chance de sobreviver. Ele admitiu que o paciente apresentava sinais claros de tortura, mas disse não saber como isso poderia ter ocorrido. Na entrevista ainda, ele conta que tentou dar baixa do exército por 3 vezes, mas seus pedidos foram negados, talvez por medo de que ele abrisse a boca. Permaneceu então no exército por obrigação por 4 anos, foi desligado só em 74 e passou a atuar como psicólogo, psiquiatra, psicanalista em consultório particular. Lobo diz na entrevista que foi pela grande mídia que ele teve ciência que o caso teria sido reaberto e achou por bem, abre aspas, tornar público aquilo que sabia. Agora posso ser viúva. Na tarde de 9 de setembro de 86, o Diário do Pará noticiou que Amílcar Lobo tinha acabado de prestar um depoimento oficial na Delegacia Regional do Rio de Janeiro e que o depoimento era absolutamente sigiloso. Segundo o diário, abre aspas, o depoimento durou cerca de 3 horas, foi realizado a portas fechadas e contou apenas com a presença de um representante da família, da OAB e do seu próprio advogado. Ao deixar o prédio de polícia, Lobo evitou dar entrevistas. Disse apenas, de forma murmurada, que ele tinha repetido ao delegado tudo o que já havia declarado à imprensa. O jornal Diário do Pará então destaca que Eunice Paiva havia, entre aspas, assumido a viuvez. A declaração mais impactante tenha sido essa, dita por Eunice. Qualquer dia desses, descubro pelos jornais que o meu marido nunca existiu. Logo depois, no dia 10 de setembro, a revista Veja lançou outra edição especial, que destacava mais uma vez o caso Rubens Paiva e outra bomba para os militares. A matéria, destaque, revelou estratégias e detalhes adotadas pelos militares para encobrir o caso do ex-deputado. No entanto, ao tentar conversar com os irmãos Jaci e Jurandir, eles negaram qualquer tipo de entrevista. Disseram que era melhor se manter em silêncio. Ou ainda, tenha paciência e aguarde o momento oportuno. Esses dois, a gente já vai falar dos irmãos, carregam um segredo há muito tempo que tentam enterrar. A Veja ainda ressaltou a improbabilidade de que o deputado, com quase 100 quilos, conseguisse escapar do banco traseiro de um veículo ocupado por militares armados em meio a um tiroteio e que não conseguiram alcançar o carro dos supostos sequestradores, mesmo estando fortemente armados. A coisa não colava. A Veja também detalhou aquilo que depois vai virar denúncia-crime. Os irmãos receberam ordens para ocultar o cadáver e apagar qualquer vestígio. Eles haviam recebido ordens explícitas para fuzilar o próprio carro. E depois, na sindicância, sob o comando do Major Ney Mendes, confirmaram que foram vítimas de supostos terroristas. Isso aconteceu com Marielle. A mesma coisa, e a gente não estava numa ditadura. Olha que doideira, né? Isso aconteceu na época da ditadura também. Com Marighella também aconteceu a mesma coisa. Então, assim, aconteceu e continua acontecendo. E vai continuar acontecendo enquanto a gente não punir as pessoas que estão cometendo esses crimes. Enquanto a gente continuar batendo palma para milico. Enquanto a gente continuar sem julgar e punir essa galera. Primeira pessoa do exército que está sendo punida e julgada agora, depois de isso tanto de tempo, de lei de anistia os cacete, é o general Heleno, que também estava no golpe de 64, tá? Junto com vários militares que estavam junto com o Bolsonaro. E aí, né, 2022, nova tentativa de golpe. A mesma coisa, do mesmo jeito, com os mesmos grupos envolvidos. Pessoas religiosas, porque a gente fala que a ditadura militar foi uma ditadura, foi um golpe cívico, porque tinha apoio da população. Empresarial, porque tinha apoio dos empresários, da galera rica. E militar, porque tinha apoio
dos militares. Só que nessa galera civil, né, que apoiou o golpe, eram grandes camadas da classe média que, inclusive, fizeram marcha pela família, tá? Pedindo a ditadura. Então, assim, as mesmas pessoas que apoiaram a ditadura naquela época foram as mesmas pessoas que agora tentaram dar o mesmo golpe porque não teve punição. Enquanto não tiver punição, vai continuar assim. Por isso é tão importante a gente pressionar o governo, a gente pedir e falar publicamente que a gente não quer anistia mais. Não quer anistiar nem quem deu o golpe 64 e nem quem tentou dar o golpe agora em 2022 novamente. No filme Ainda Estou Aqui, essa matéria da Veja aparece em uma das cenas quando Eunice Paiva está analisando o material e recolhendo as coisas, e é bem emocionante de ver. Essa matéria acabou gerando uma nova investigação depois que um sujeito chamado Paulo Brossard, que é ex-conselheiro do CDT-HP, assumiu o Ministério da Justiça durante o governo de José Sarney, portanto no final da ditadura, e ele próprio disse que deveria abrir o inquérito que ele mesmo tinha arquivado. Entende como o peso na consciência das pessoas acaba levando elas a falar? E você percebe como nesse quebra-cabeça confuso a gente tem material para quase tudo se encaixar? Essas reportagens tratavam de várias outras hipocrisias e outros processos militares e acabaram causando celeuma dentro do meio militar. O coronel Nereu de Matos disse em entrevista logo depois que a tortura acontecia em todos os países do mundo. Apurar não é revanchismo, dizia o tenente brigadeiro Jorge Ambelian da Mota, ministro do STM, que 15 anos atrás ele mesmo tinha arquivado um inquérito sobre a morte do deputado. Outros militares já tinham perdido a vergonha e diziam às claras: sou de direita e contra a democracia. É a fala do general Fiuza de Castro, ex-chefe do CIA. Ele também foi contra a reabertura do inquérito sobre Rubens Paiva. Já o major Ney Mendes tem um cinismo que chega a dar dor de raiva e injustiça. Diz ele: Não houve em qualquer hipótese algum indício de responsabilidade a apurar-se por parte dos agentes de segurança. Pelo contrário, demonstraram iniciativa, coragem e um elevado grau de instrução em face da surpresa e superioridade dos elementos desconhecidos. Na refrega houve a invasão do senhor Rubens Beirot Paiva para local ignorado, não sabendo as autoridades de segurança o seu paradeiro. Sério? Depois de tudo isso? É isso que esse senhor tinha a dizer? Cara, sério, é inacreditável. E falar que existiu tortura no mundo inteiro é a mesma coisa que dar o argumento de que mas a escravidão acontecia na África muito antes do tráfico negreiro. É a mesma coisa. Um argumento imbecil, que nem faz sentido. Argumento burro. Em 2012, quando a Comissão Nacional da Verdade se debruçou no caso, ela vai recolher todos esses depoimentos, inclusive do médico Amilcar, que acabou falecendo em 1997, jovem, aos 58 anos, e também um outro documento, o Comunicado 446 de 71, chamado Informe 70, ou Turma de Recebimento, que recebeu um carimbo de leitura precária e foi arquivado e escondido. E apesar de ter os dizeres que aquilo era sigilo secreto, nós também descobrimos que 60 cópias desse documento tinham sido distribuídas pelos militares. E o medo imperava de que em algum momento esse documento pudesse aparecer na mão de alguém, apesar das cópias originais terem sido destruídas. Nós trataremos do informe mais à frente, no nosso segundo episódio. Mas agora, nessa parte do documentário, já temos a capacidade de conhecer nome, procedência e endereço de cada um dos militares, para enfim responder: onde está o corpo? Ou quem eram os militares mentirosos no caso Rubens Paiva? Há pessoas de todas as instâncias de poder e de todos os braços do Exército. Agente da Aeronáutica, agente da Marinha, agente também das Forças Armadas. Então, anota aí. Da Aeronáutica, temos o brigadeiro João Paulo Bernier, membro da CISA e responsável pelo sequestro forçado, ocultação de cadáver e homicídio doloso. Das Forças Armadas, temos o coronel Fred Perdigão, chefe da repressão do Rio de Janeiro, e Antônio Fernando Hurque de Carvalho, um dos torturadores diretos de Paiva, que não foi denunciado porque faleceu no ano de 2005.
Além disso, há Rubens Paim Sampaio, um dos mais ativos da repressão, conhecido pelo codinome de Doutor Teixeira, e que foi o segundo interrogador de Rubens e provavelmente também seu torturador. Por isso, entrou entre os 14 denunciados que a gente vai explicar mais à frente. Paim Sampaio e Perdigão eram os chefes da Casa da Morte. Além de Amilcar Lobo, o depoente da revista Veja, somam-se a ele o comandante do BPE, o coronel Ney Fernandes Antunes, o capitão Ronald Leão, o tenente Armando Avólio Filho, o agente civil Luiz Timóteo de Lima, o coronel Francisco Homem de Carvalho, o coronel Reinaldo Campos, os irmãos Jurandir Oxendorf e Souza e Jaci Oxendorf e Souza, sargentos da Brigada Paraquedista do Exército, e que faziam parte das buscas e apreensões do DOI. Os caras botaram até os PQD pra matar gente. Sério. E é inacreditável que essas pessoas tenham morrido de velhice. Inacreditável que essas pessoas morreram de velhice. Velhice. Além de ocultação do corpo, foram acusados de alterar provas para encobrir o assassinato, e um deles tá vivo, Jaci, que segundo o portal da Transparência, está recebendo uma aposentadoria de R$23.400. Sério. Às vezes dá vontade de entrar pelo meu próprio cu de raiva. De verdade, sério. R$23 mil, gente. É isso. E na época do Bolsonaro teve aumento. Na aposentadoria, né? Aposentadoria desses filhos da... E aqueles que estavam acima deles, Raimundo Ronaldo Campos e José Antônio Nogueira Belian. O chefe do DOI-CODE no Exército entre 70 e 71, Belian, acumulou funções nesse período. Foi chefe da seção de operações, foi comandante de destacamento, responsável por, abre aspas, coordenar e capturar interrogatórios de suspeitos, além de supervisionar ações de unidade. E esse sujeito ainda está vivo, com 95 anos e 26 medalhas de condecoração. Na moral. Ai, não é uma medalha. Ele tem 26 medalhas. 26 medalhas, gente. Tá vivo até hoje. Deve estar ganhando R$20 mil de pensão ou mais também. Enquanto a gente aqui, ó, aluna trabalhando no sábado, 7 horas da noite. É justo, né? É meritocracia, é isso que eles falam. 98 anos, o cara tá vivo. O cara que torturou e matou sei lá quantas pessoas. Sério, de verdade. É esse tipo de gente que é recompensado no capitalismo. Essa é a meritocracia. Meritocracia pra torturador. Olha o que o Martins tá falando. Isso é uma herança do colonialismo também, porque os militares foram condecorados por cometer massacres contra indígenas e tem estátuas até hoje, gente. Tem estátua de Princesa Isabel, cacete, aqui no Rio de Janeiro. Tem nome de rua de torturador, sabe? Estátua de Borba Gato. Tem estátua de bandeirante que matava escravizados indígenas. É essa memória histórica que a gente tem, sabe? Como é que a gente vai esperar diferente de um povo que tem essa memória histórica? Não tem como. E é por isso que é tão importante a gente lutar por essa memória histórica. E a vitória do Ainda Estou Aqui como Oscar de melhor filme internacional é muito importante exatamente para manter essa memória histórica de que a ditadura matou e torturou e sequestrou pessoas. Porque a narrativa aqui no Brasil é outra. A narrativa é que foi uma revolução de 64 que os militares só fizeram bem para o Brasil. Por isso, o seu salário chega a bater R$36 mil do meu, do seu, do nosso dinheiro público. Então, para fechar essa parte, aqui vai a foto dos desgraçados que comandavam a Casa da Morte. Paim, Perdigão, Paulo Malhães, que vamos falar no segundo episódio, Camarão e alguns outros. Engraçado, né? Esses bandidos aqui não são bandido bom, é bandido morto, né? Esses bandidos aqui que mataram, torturaram, sequestraram pessoas, não, né? Não. Esses aí a gente passa um mega pano, né? Dá anistia, dá salário de 30 mil por mês, com o dinheiro do trabalhador ainda, né? É democracia. E amigas, por todos os lados que olhamos para esse caso, algo fica evidente. O Exército montou uma farsa, uma sindicância falsa para encobrir a morte de Rubens Paiva. O caso, portanto, não é um mero erro ou um caso isolado.
ele escancara uma lógica perversa dos militares, ou mostra como as instituições militares aceitavam transformar seus integrantes em psicopatas, mentirosos profissionais, dispostos a tudo para preservar a tal ordem e bom costume. E apesar de todas essas provas, nada era feito e nenhum movimento de investigação era permitido, dando mais tempo para cada um dos assassinos envelhecerem e irem falecendo um a um, sem a justiça feita, levando consigo respostas poderosas para o caixão. Nenhum movimento de Eunice Paiva tinha resultado até 1994, quando Fernando Henrique Cardoso, amigo de Rubens Paiva, chegou à presidência. Só em 1996, o Estado brasileiro oficializou, por pressão de Marcelo e de Eunice, a inclusão de Rubens na lista de desaparecidos em razão de atividades políticas durante a ditadura. FHC também sancionou a Lei dos Desaparecidos Políticos, reconhecendo como mortos aqueles que sumiram por tanto tempo durante a ditadura. E isso é admitido nos diários da presidência do FHC, que foi a pressão popular junto da pressão de Marcelo e Eunice que fizeram o agir. Tá entendendo como a nossa parcela de pressão importa muito para os presidentes agirem nesse caso? Assim, em 23 de fevereiro de 1996, a certidão de óbito de Rubens Paiva foi entregue à família. Eunice podia, enfim, ter um descanso à sua batalha. Poder, enfim, ter um luto, passar por esse momento, ter uma virada de página. Mas muitas coisas continuavam sem resposta. E havia muito trabalho para ser feito durante o caso, que não caminhou, nem durante os governos de FHC, nem no governo Lula I, nem no governo Lula II, até a chegada de Dilma Rousseff. Em 2012, a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela ex-presidenta Dilma Rousseff, apresentou documentos e depoimentos que atestaram a entrada de Rubens Paiva no DOI-CODE. Então, onde está o corpo? A pergunta que dá título a essa parte do nosso vídeo é, na verdade, uma pergunta maior. Onde está a humanidade por trás desse corpo? O que o Estado brasileiro fez para apagar a existência de Rubens Paiva? Quais documentos secretos foram revelados, então, com a Comissão Nacional da Verdade? Como cada um dos oficiais do Exército denunciou e agiu durante o caso? E qual método a Comissão Nacional da Verdade utilizou para desmontar a farsa Rubens Paiva? E por quê? Esse caso ainda está em andamento e travado no STF. Sim, este caso ainda está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Do que tratava o comunicado do Informe 70 e como ele é uma prova irrefutável da ação militar e que desmentiu todas as mentiras que os militares tentaram jogar para cima da CNV. São essas as perguntas que responderemos no episódio 2 da nossa investigação. Esse foi apenas o primeiro episódio. Hoje, vimos como a mentira foi tecida e como o sofrimento foi imposto. Mas a busca não acaba aqui. No próximo episódio, seguiremos os passos de quem desmontou a peça. Jornalistas, advogados, ativistas, a família Paiva, que desafiaram o silêncio. Eu vou me esforçar muito para mostrar cada um desses documentos e cada uma das fontes e pesquisas que a gente encontrou pelo caminho. Eu sou apenas um cidadão indignado, um professor que entende que seria ele o perseguido e também um facilitador da pesquisa. Por favor, confira as fontes aqui embaixo, leia mais, se aprofunde mais por esse caso. Entenda por que a opinião pública é tão importante neste momento. Faça a sua parte. Reafirme o trabalho de centenas de jornalistas, historiadores, pesquisadores de diversas áreas. E, enfim, termine esse episódio. Além de te pedir o like, a inscrição, se você não conhece o canal, siga os outros vídeos que a gente faz. E fique aqui com Ulisses Guimarães, que encerra o nosso episódio. Temos ódio e nojo à ditadura. Ódio e nojo à ditadura. Falou. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição.
trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura, bradamos por imposição de sua honra. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura, bradamos por imposição de sua honra. É isso aí. E com um funk de ódio à ditadura, chegamos ao fim desse vídeo. Muito foda, muito forte, né? Mostra o quanto a nossa democracia não tem nada de democrática e na democracia burguesa só quem é punido é o trabalhador, é o vulnerável e nunca é o status quo, né? E quem tá nele. Então, assim, a gente tem que ser, assim, nesse caso, chato mesmo. A gente tem que perturbar eles e falar que tem anistia e cobrar e pedir investigação e tá sempre cobrando para que as pessoas que fizeram isso tudo sejam punidas, para que isso não aconteça de novo, para que, né, nada disso aconteça de novo. E para isso a gente precisa se organizar, a gente precisa entender que essa história foi uma história ditatorial, que isso não foi um momento bom da nossa história, como muitos querem que a gente acredite, né? E que a ditadura, a gente tem ódio, nojo, nunca mais vai deixar que isso ocorra aqui neste Brasil. Então, organize seu ódio e a gente vai de derrota em derrota até a vitória final. E a gente vai resistir sempre, sempre, sempre. Nunca esquecer e jamais perdoar. E sem anistia, e venceremos. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, se tornando membro aqui do canal ou contribuindo a partir do Pix da tela. Se você estiver precisando de uma nutricionista que não vai te punir, não vai te criticar, vai te ajudar a ter uma alimentação saudável, você comendo tudo que você gosta, clica no link da bio que você vai ter todas as informações para agendar a consulta. E é isso. Beijos, até o próximo.